E aí galera, tudo bem? O estudo de hoje foi publicado no periódico European Journal of Applied Physiology nesse ano de 2017 por Roberto Morigi Jr. e colaboradores. E esse estudo eu achei interessante porque ele relaciona mais uma vez o treinamento de flexibilidade com como que isso influenciaria no treino de força, né? O que nós sabemos até então, que temos muita resposta, é quanto ao treino de flexibilidade imediatamente antes ao treino de força, pensando na resposta aguda, ou seja, o quanto que você treinar flexibilidade antes de um treino de força máxima, por exemplo, pioraria o desempenho de força máxima naquela sessão de treino, de forma aguda então. E esse estudo ele foi interessante porque, ao invés de avaliar de forma aguda, ele fez a mesma coisa, aplicou um treino de flexibilidade antes do treino de força, só que avaliou isso de forma crônica. Como que isso influenciaria no desempenho após 10 semanas de treinamento fazendo isso? Okay? Então, como que os pesquisadores fizeram, né? Então, vamos partir para os métodos aqui. Muito bem. Então, foram selecionados os voluntários e os voluntários passaram por um treinamento que teve uma duração de 10 semanas. E eles treinaram 2 vezes por semana, totalizando então 20 sessões de treino, como mostrado aqui como mostrado aqui. Tudo bem? E os voluntários, eles tiveram o seguinte protocolo de treinamento com cada voluntário. Em uma das pernas, os voluntários realizaram somente o treinamento de força durante as 10 semanas. E na outra perna foi realizado o treino de flexibilidade e em seguida o treino de força. O mesmo treino de força da perna que foi somente o treino de força. Então, muito bem, o treino de força consistiu de 4 séries com 80% de um RM até a falha, com 90 segundos de intervalo entre as séries. Isso para as 2 pernas. Só que em uma das pernas foi também treinado flexibilidade imediatamente antes desse treino de força. Esse treino de flexibilidade foi de 2 séries de 25 segundos de alongamento estático. E a intensidade desse alongamento estático foi determinado por uma escala de dor que vai de 0 a 10, uma escala visual analógica, onde 10 é uma dor insuportável e 0 é sem dor. Então, os voluntários deveriam atingir nessa escala valores entre 8 e 10. E então permaneciam nessa posição por 25 segundos, fazendo 2 séries aí. Então, após as 10 semanas de treinamento, foram avaliados foram avaliadas algumas variáveis que são interessantes para serem descritas aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que foi avaliada foi o número total de repetições realizadas nas 2 pernas. E isso, logicamente, influencia diretamente no volume do treino. O que foi observado? Que tanto da primeira à quinta semana, né, que os pesquisadores ainda dividiram aí, tanto da primeira à quinta semana, quanto da sexta até a 10ª semana, o grupo que realizou o treino de força somente conseguiu um volume e um número total de repetições maior do que o grupo que realizou o treino de flexibilidade antes, né? Da mesma forma, de 6 a 10 semanas, né? O grupo que realizou o treino de força conseguiu um número total de repetições e um volume total maior do que o grupo que realizou o treino de força seguido do treino de flexibilidade. Eu estou chamando de grupo, tá, galera? Porque para ficar mais fácil o entendimento, mas lembrando que um grupo foi uma perna e outro grupo foi a outra perna do mesmo voluntário. Tá legal? Mas a gente chama de grupo porque na estatística foi descrito pelos pesquisadores dessa forma. Então, a primeira coisa é que o volume foi diferente. A outra variável analisada foi a área de secção transversal do músculo vasto lateral, né? Que é um dos principais extensores de joelho. Então, visto que o movimento realizado foi uma extensão de joelho,
Então, nada mais prudente, mais interessante do que avaliar a área de secção transversal do vasto lateral, e isso foi feito por método de ultrassom. Quando utilizado uma análise estatística, que foi a análise de ANOVA, análise de variância, em que se coloca nessa análise de variância tanto os grupos sendo só treinamento de força, quanto treinamento de flexibilidade seguido de treino de força, e ainda coloca na mesma análise os momentos que são pré e pós 10 semanas, não foi encontrado diferença significativa entre os grupos, baseado nessa análise estatística. Só que, além dessa análise estatística, que inclui, né, todos os erros que podem estar envolvidos numa análise de variância, os pesquisadores realizaram uma outra análise, que foi um simples teste T das diferenças percentuais de cada grupo entre os momentos pré e pós, que é o que está apresentado nesse gráfico aqui. E aí sim foi encontrado diferença significativa. Normalmente o mais adequado para se fazer essa análise estatística seria realmente a análise de variância, em que não foi encontrado diferença significativa, mas aí os pesquisadores optaram por ainda fazer uma análise separada, né? E aí alguns pesquisadores julgam isso correto ou não, né? Mas, independente de ser correto ou não, somente dessa forma, quando foi utilizado um teste T separado, foi encontrado diferença significativa aqui, tendendo ao grupo que utilizou somente treino de força, conseguindo um ganho de hipertrofia maior do que o grupo que treinou flexibilidade antes. Quando avaliado um RM, o teste de um RM, que está apresentado nesse gráfico aqui agora, e tanto no gráfico como quando feito a ANOVA, quanto no gráfico que foi feito o teste T separadamente, não teve diferença no 1RM entre os grupos. Muito bem. E ainda também não teve diferença entre os momentos pré e pós. Então, treinar o 1RM para ambos os grupos, ambas as pernas, não teve diferença. Só que quando foi observada a flexibilidade, é o que já era esperado, né? O grupo que treinou flexibilidade antes do treino de força teve um ganho de flexibilidade, o que já é esperado, né? Se o grupo treinou flexibilidade, já é esperado que ele tivesse ganho de flexibilidade. Muito bem, galera. Então, concluindo esse estudo aqui, o que é interessante nós apresentarmos aqui e chegarmos a essa discussão? Que treinar flexibilidade antes do treino de força de forma crônica parece influenciar negativamente nos ganhos de hipertrofia, mas não nos ganhos de força. E ainda, treinar flexibilidade antes do treino de força permite um ganho de flexibilidade na perna que treinou flexibilidade. Muito bem. Então, baseado nisso, aliás, uma das explicações dos pesquisadores para esse resultado foi que o primeiro resultado do estudo, inclusive, foi esse, que a perna que não treinou flexibilidade previamente, ela conseguiu um volume, um número total de repetições maior do que a perna, o grupo, que treinou flexibilidade antes do treino de força. E talvez por isso a perna que não treinou flexibilidade parece ter um ganho de hipertrofia mais pronunciado. Tá legal, galera? Então, da mesma forma que de forma aguda isso pode influenciar no desempenho de força, ganho de produção de força de forma aguda, isso pode influenciar também no ganho de hipertrofia de forma crônica. Mas o ganho de força de forma crônica não é influenciado pelo treino de flexibilidade antes do treino de força. E isso é o que tem apresentado nesse estudo, que, ao meu ver, parece bastante interessante, mesmo com o número amostral aí, pequeno, mas temos que considerar que é um estudo longitudinal, um estudo de 10 semanas,
e prescrevendo protocolos de treinamento e fazendo tantas avaliações de boa qualidade, ter um número amostral grande realmente é difícil. Então, eu acho que é um bom indício e um bom caminho para que os pesquisadores dessa área possam ter um norte aí. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho, um trabalho bastante relevante que relaciona, mais uma vez, flexibilidade, treino de força, só que agora de forma crônica. Aguardo o feedback de vocês. Quem quiser se inscrever no meu canal, no YouTube, Rafael Sonsim. Acesse a nossa fanpage, Rafael Sonsim TSP, meu Instagram, Rafael Sonsim, e nos vemos por aí. Valeu, galera. E para receber esse artigo e ter o acesso ao podcast e outras informações exclusivas, se cadastre no nosso site treinosempresepada.com.br. Valeu, um forte abraço e até o próximo.